Eu sou o Dr. Alexandre Valota, sou médico especialista em acupuntura. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso Paulista de Neurologia pelo convite para falar a respeito dos mecanismos neurofisiológicos da acupuntura. A acupuntura, antes de mais nada, ela está presente nos periódicos de maior impacto, e eu fiz aqui uma lista dos periódicos de maior impacto na área de neurociências a partir do ano entre 2019 e 2020. Então nós temos aí a lista dos periódicos com um respectivo fator de impacto, sempre fatores de impactos muito altos, e nós encontramos publicações na área de acupuntura em todos esses periódicos, como nós podemos ver nesses próximos slides. Por exemplo, aqui na revista Progress in Brain Research, Progress in Neurobiology, na revista Brain, todos eles tratando dos mecanismos básicos da acupuntura. Também revistas do grupo Nature, temos aqui a Nature Neuroscience, falando dos mecanismos através da adenosina, da acupuntura. Nature Medicine, falando dos mecanismos dopaminérgicos, da eletroacupuntura. Também periódicos do grupo Cell, como por exemplo o periódico Neuron, Trends in Neurosciences, Trends in Molecular Medicine, todos eles tratando a respeito dos mecanismos da acupuntura, e também revistas do grupo Science, como por exemplo aqui a Science Advances, falando por exemplo do efeito da acupuntura na dependência do álcool em núcleos específicos cerebrais. E também jornais mais clínicos, como por exemplo o JAMA, aqui esse artigo Acupuncture for Chronic Pain, onde os autores destacam o efeito da acupuntura para diferentes patologias específicas, sempre comparando a acupuntura com o tratamento convencional ou com grupos controle, e demonstrando que a acupuntura sempre tem um efeito estatisticamente superior aos tratamentos convencionais, aos grupos controles. E este outro artigo aqui, publicado na JAMA Internal Medicine, que particularmente interessa aos colegas, porque fala de um tema de neurologia, que seria o efeito de longo prazo da acupuntura para a profilaxia da enxaqueca, e os autores salientam que a acupuntura exibiu benefícios persistentes, superiores e clinicamente relevantes para a profilaxia da enxaqueca, reduzindo a frequência da enxaqueca, o número de dias com enxaqueca e a intensidade da dor. E aí então os autores concluem que a acupuntura deve ser considerada como uma opção para a profilaxia da enxaqueca à luz dos resultados desse estudo. É claro que todos esses mecanismos eles são extremamente extensos e detalhados, e no tempo que nós dispomos aqui nós não vamos falar de todos eles, mas eu gostaria de destacar pelo menos 3 níveis de ação da acupuntura. Primeiramente no sistema nervoso periférico, depois também alguns mecanismos no sistema nervoso central, incluindo efeitos segmentares e suprassegmentares, e finalmente efeitos sistêmicos, incluindo aí o sistema nervoso autônomo e o eixo hipotálamo-hipófise. Começando então com o sistema nervoso periférico, nós temos que a introdução da agulha de acupuntura através da pele ativa uma série de mecanismos, incluindo a participação dos próprios queratinócitos, que, através da liberação de ATP, vão ativar o sistema purinérgico de transmissão, que, como os colegas sabem, é um sistema que bloqueia a transmissão do impulso doloroso nas fibras do tipo C. Mas não só isso, nós temos também a ativação da agulha de acupuntura causando a liberação do CGRP, o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que promove, através da sinalização do óxido nítrico, uma vasodilatação que vai promover a recuperação do tecido e a migração de células da série branca do sangue, que vão aumentar a liberação de opioides na região da introdução da agulha. Os opioides também, como os colegas sabem, trabalham no bloqueio do sistema de transmissão da dor. Os principais tipos de fibra, então, envolvidos na acupuntura, em termos de sistema nervoso periférico, seria a fibra do tipo A-beta e a delta. E esse estudo mostra, de uma maneira muito elegante, um estudo recente, publicado na revista Neuroscience Bulletin, o que acontece nas fibras aferentes primárias quando nós fazemos a estimulação com uma agulha de acupuntura lá na periferia do corpo. No caso aqui, um estudo experimental, através do registro eletrofisiológico com microeletrodos de registro extracelular, os autores foram capazes de identificar diferentes padrões de potencial de ação evocados pela introdução da agulha de acupuntura. E de maneira geral, o que o trabalho mostra é que existem 2 padrões principais de potenciais de ação evocados nas fibras A-beta e A-delta.
fibras aferentes primárias. O padrão de potenciais em baixa frequência, que seria na faixa de 2 a 10 Hz de estimulação, que ativam principalmente as fibras A delta, e o padrão em alta frequência, de 30 a 100 Hz, preferencialmente nas fibras A beta. E o que nós sabemos é que quando esses dois padrões atingem o sistema nervoso central, no nível do corno posterior da medula, eles vão evocar a liberação de diferentes sinalizadores, de uma neuroquímica diferente lá no corno posterior da medula, como nós vemos a partir de agora, olhando os efeitos segmentares da acupuntura. Então, estamos vendo o registro das células das fibras aferentes primárias, lá chegando no corno posterior da medula, e evocando, então, diferencialmente, ou a liberação de beta-endorfina e encefalina, para o caso dos potenciais de baixa frequência, ou da dinorfina, no caso de potenciais evocados em alta frequência, além de outros sistemas de neurotransmissão, como o sistema da serotonina, da noradrenalina e do GABA. Lembrando que no corno posterior da medula, as fibras mais grossas, mielinizadas, elas vão ativar os interneurônios inibitórios, que vão fazer com que haja um bloqueio da transmissão do impulso doloroso, a teoria conhecida como a teoria do portão da dor. Mas não é só isso que acontece no nível segmentar. Nós sabemos que para cada segmento da medula, nós temos um dermátomo correspondente na superfície do corpo, então pensando no sistema nervoso somático, mas nós temos também um conjunto de vísceras correspondente, aquilo que nós chamaríamos de viscerótomo, no sistema visceral, de maneira que a estimulação da superfície do corpo pelas agulhas de acupuntura evoca também respostas no sistema nervoso autônomo. E é isso que nós vemos aqui de maneira muito elegante nesse trabalho publicado na Journal of Pain Research, onde os autores utilizaram um modelo experimental de distensão colo-retal, portanto, um modelo de dor visceral, para demonstrar os efeitos da estimulação de um ponto da acupuntura, o ponto estômago 36, nos estímulos dolorosos evocados pela distensão colo-retal. O que nós vemos nessa figura à esquerda é o registro eletrofisiológico dos neurônios do corno posterior da medula, um registro eletrofisiológico feito in vitro através de micropipetas. E no momento em que é feita a acupuntura, no caso, a eletroestimulação por eletroacupuntura no estômago 36, na pata do animal, nós vemos aqui uma correspondência perfeita da intensidade do estímulo feito na pata do animal e a intensidade, a frequência com que os neurônios do corno posterior da medula respondem ao estímulo da acupuntura. Então, nesse momento, os autores do artigo fazem, então, o modelo de distensão colo-retal, um modelo de dor visceral, e aqui nessa terceira figura nós vemos aqui a correspondência do estímulo da distensão do colo, desse modelo de distensão colo-retal, e o disparo dos neurônios do corno posterior da medula. Mas, neste momento, então, é feita a estimulação por eletroacupuntura do ponto estômago 36, e veja só o que os autores demonstraram, que na medida em que é feita a estimulação do ponto estômago 36 na pata do animal, há um bloqueio nos potenciais de ação dos neurônios do corno posterior da medula, correspondentes tanto ao estômago 36 como àquele trecho do intestino, demonstrando então que a acupuntura de fato bloqueia a transmissão da dor nesse modelo de dor visceral. E aqui essa belíssima revisão da literatura, publicada por Zhang e colaboradores, mostrando em cada um dos segmentos quais são os sistemas de neurotransmissão envolvidos no bloqueio da dor promovido pela acupuntura, tanto no nível da estimulação local, no nível periférico, como no sistema nervoso entérico, como também em nível segmentar no corno posterior da medula. E já vemos nesse slide que os autores revisaram também os mecanismos suprassegmentares e todos os sistemas de neurotransmissão envolvidos no bloqueio da dor evocado pela acupuntura. E, então, entrando no sistema nervoso central, pensando nos efeitos suprassegmentares, nós não podemos deixar de comentar a respeito do sistema descendente inibidor da dor nos efeitos mediados pela acupuntura na analgesia. Então, nesse esquema, nós vemos aqui na figura ilustrado com a seta em vermelho a via da dor. Os estímulos dolorosos, eles procedem da medula em direção ao cérebro. Essas são as vias da dor. Enquanto que as vias relacionadas ao sistema descendente e inibidor da dor estão aqui ilustradas pela seta
azul e que incluem regiões importantes do sistema nervoso, como a substância cinzenta periaquedutal, o núcleo magno da RAF e todos esses impulsos indo em direção à medula para provocar a analgesia. E nesse belíssimo trabalho publicado na revista Progressing Neurobiology, os autores esmiuçam toda essa circuitaria relacionada ao circuito descendente de controle da dor, desde o córtex cerebral, passando pelo hipotálamo, núcleos da amígdala, se projetando para o tronco encefálico, a substância cinzenta periaquedutal, aqui o núcleo do trato solitário, núcleo parabraquial, o locus cerúleus, o núcleo magno da RAF, a região ventromedial do rostro ventromedial do bulbo e vários outros elementos aqui que vão se projetar para o corno posterior da medula, promovendo então a inibição da dor. Então nós temos, claro, sistemas de neurotransmissão que vão favorecer a transmissão da dor, como por exemplo o glutamato, a substância P, a colicistoquinina, enquanto outros grupos de neurotransmissão vão favorecer esses circuitos descendentes, como por exemplo o GABA, a encefalina e a serotonina. Como nós vemos nesse outro diagrama do mesmo artigo, publicado na Progressing Neurobiology, mostrando que existe toda uma neuroquímica envolvida nesses circuitos que ou vai facilitar a transmissão do impulso nociceptivo ou vai dificultar, vai inibir a transmissão do impulso nociceptivo. Diferentes trabalhos mostram como que a acupuntura evoca a resposta em cada um desses sistemas de neurotransmissão relacionados à inibição do impulso nociceptivo. Como nós podemos ver nessa revisão feita por Zhang e colaboradores, publicada na revista Anesthesiology em 2014, onde eles agrupam, dependendo dos efeitos periféricos, espinais ou segmentares e supraespinais, todos os sistemas de neurotransmissão que já foram evidenciados na literatura em diferentes trabalhos. Então nós vemos aqui os mais diversos sistemas de neurotransmissão que já foram demonstrados como participantes do mecanismo da acupuntura, como por exemplo o sistema purinérgico, o sistema serotoninérgico, o sistema de receptores canabinoides, o sistema de interleucinas, interleucina 1-beta, interleucina 6, das prostaglandinas, do sistema opioide endógeno, as endorfinas, as dinorfinas e diferentes outros sistemas de transmissão já demonstrados na literatura que são ativados pela acupuntura, então promovendo a inibição do impulso doloroso. E nesse diagrama, então, nós temos um resumo de cada um desses aspectos do efeito da acupuntura, o aspecto dos efeitos periféricos, dos efeitos segmentares e dos efeitos suprassegmentares, cada um ativando diferentes sistemas de transmissão. E nós temos aqui a ilustração de uma revisão da literatura a respeito de um outro aspecto que cada vez vem sendo mais estudado em relação aos efeitos da acupuntura no sistema nervoso, que inclui os estudos de ressonância magnética funcional. Esse trabalho é uma revisão da literatura publicada em 2012, mostrando as diferentes áreas que são ativadas ou inativadas pela ação da acupuntura. E esse trabalho ilustra de maneira bastante evidente como que isso acontece na prática. Por exemplo, esse trabalho que eu mencionei no início da apresentação, publicado na revista Brain, com pacientes com síndrome do túnel do carpo. Nós sabemos que a síndrome do túnel do carpo envolve uma alteração no funcionamento do próprio nervo mediano, mas também um problema na plasticidade do córtex cerebral, da representação dos dedos no córtex cerebral. O que acontece em pacientes com síndrome do túnel do carpo é que a área de cada um dos dedos, que normalmente é individualizada no córtex cerebral, em indivíduos com síndrome do túnel do carpo, os limites da área de cada dedo fica borrado, fica mais difícil diferenciar cada um dos dedos no córtex cerebral. E esses autores demonstraram que a eletroacupuntura tanto melhorou o funcionamento do nervo mediano no nível periférico, como nós vemos no gráfico na letra A, mas também melhorou a capacidade de discernimento, de diferenciação da área da representação cortical de cada um dos dedos da mão, recuperando então o funcionamento funcional, a representação funcional da área de cada dedo da mão. E os autores comentam, enquanto a acupuntura local, com pontos locais, aumentou a distância das áreas corticais do segundo e do terceiro dedo, a acupuntura distal não, sugerindo que o remapeamento cortical funcional ocorre em decorrência das alterações periféricas.
Finalmente, então, falando um pouquinho a respeito dos efeitos sistêmicos da acupuntura, quero mencionar esse trabalho, essa revisão extensa da literatura a respeito do efeito da acupuntura em termos de imunomodulação e controle de inflamação, trabalho publicado na revista Trends in Molecular Medicine, demonstrando que a estimulação de um ponto clássico de acupuntura, o ponto chamado GB30, que ativa fibras do nervo ciático, é capaz de estimular o núcleo do trato solitário e, portanto, a região ventrolateral do bulbo, causando a ativação do sistema nervoso simpático e, então, a ativação de diferentes vias de sinalização de maneira difusa em diferentes vísceras, modulando, então, principalmente os receptores adrenérgicos. Mas não só isso, a estimulação também dessas fibras do nervo ciático por eletroacupuntura é capaz também, através da ativação do núcleo do trato solitário, ativar o núcleo motor dorsal do nervo vago e então o nervo vago ativar diferentes vias de sinalização em diferentes vísceras, modificando então o tônus do sistema colinérgico em nível sistêmico. Ora, esse é um efeito extremamente importante da acupuntura no funcionamento do sistema nervoso autônomo, mas não se limita ao sistema nervoso autônomo, nós temos também a ativação do hipotálamo, núcleos hipotalâmicos que vão então fazer a ativação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, com a liberação de cortisol. Cortisol, como os colegas sabem, um potente modulador do sistema imunológico, e tudo isso acionado pela ação da eletroacupuntura num ponto clássico. E os autores desse artigo, eles salientam vários estudos recentes, mostram o potencial da estimulação nervosa para controlar a inflamação e melhorar a função dos órgãos em vários modelos experimentais, desde artrite e colite até diabetes e sepse. Por outro lado, vários estudos clínicos mostram que a neuromodulação com acupuntura ou eletroacupuntura pode controlar a dor e a inflamação em vários distúrbios, como recuperação pós-operatória, osteoartrite, enxaqueca, acidente vascular cerebral, distúrbio de estresse pós-traumático e dependência de drogas. A eletroacupuntura agora é endossada pela American Pain Society, pelo National Center of Complementary and Alternative Medicine, pelo NIH, pela OMS e é usada por milhões de pessoas para controlar a dor e a inflamação. E esse artigo, publicado no ano passado, demonstra o poder da acupuntura, inclusive num modelo experimental de infecção sistêmica com a chamada tempestade de citocinas. O que os autores utilizaram aqui foram diferentes pontos de acupuntura com diferentes intensidades de estimulação. E eles observaram o seguinte: a estimulação de baixa intensidade nas regiões dos membros posteriores, estômago 36, ativa o eixo vago-adrenal, produzindo efeitos anti-inflamatórios que dependem das células cromafins adrenais neuropeptídeo Y positivas. A estimulação de alta intensidade no abdômen, o ponto estômago 25, ativa os neurônios noradrenérgicos esplênicos neuropeptídeo Y positivos por meio do eixo simpático espinal. Sua ativação produz efeitos anti-inflamatórios ou pró-inflamatórios dependentes do estádio da doença. E aqui entra a beleza desse modelo experimental, porque os autores foram capazes de demonstrar que a estimulação do ponto estômago 36 aumentou a sobrevida dos animais de maneira drástica, como nós podemos ver neste gráfico. No modelo experimental, onde a sobrevida dos animais é em torno de 20%, os animais que receberam a estimulação com eletroacupuntura no ponto estômago 36, tendo acionado o eixo vago-adrenal, produziram efeitos anti-inflamatórios que geraram um aumento significativo na sobrevida, como nós vemos do gráfico, de 20% para 60% dos animais. E, portanto, colegas, a acupuntura, sem sombra de dúvida, tem efeitos já demonstrados em diferentes níveis do sistema nervoso, incluindo o sistema nervoso periférico, como nós vimos, sistema nervoso central, tanto em nível segmentar como suprassegmentar, e efeitos sistêmicos no sistema nervoso autônomo e no eixo hipotálamo-hipófise. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite da comissão organizadora e me colocar à disposição dos colegas para eventuais dúvidas que possam aparecer. Muito obrigado.